A Comissão Arnes de Direitos Humanos entregou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, seu relatório com o resultado da visita ao estado do Pará. Intitulado Pará, sem justiça não há paz, o documento indica recomendações de ações governamentais para enfrentar o quadro de violência e impunidade no sul e sudeste do Pará. Sobre essa questão, nós falamos agora com Luiz Armando Badim, que é advogado e membro da Comissão Arnes. Doutor Luiz Armando Badim, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui ao Revista Brasil TVT. Obrigado, Cosmo. É um prazer estar de volta aqui com vocês, agora trazendo os resultados, né, dessa nossa visita ao sul do Pará. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, o prazer é todo nosso. E eu já quero ouvi-lo aqui também, junto com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Na época, quando vocês estavam lá na visita em loco ao Pará, a gente conversou aqui, vocês falaram o que estavam fazendo, ouvindo, coletando informações, e o senhor havia falado deste relatório. O relatório foi entregue esta semana ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, mas também a outras autoridades. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco do que é este documento e, a partir de agora, o que será feito. Cosmo, esse relatório foi elaborado a partir das experiências que a gente teve nessa visita. Ele basicamente traz um relato daquilo que a gente ouviu, e a comissão entrevistou mais de 100 pessoas, né, entre vítimas, entre testemunhas dessas violências, autoridades no estado do Pará. Então, traz depoimentos muito tocantes, né, que nos impressionaram muito ao longo dessa visita, né. E numa segunda parte, ele propõe medidas para o estado do Pará, para o governo federal, para o Poder Judiciário, o Ministério Público, para enfrentar essa situação de calamidade, de desgraça, de insegurança pública, de muita angústia, de muita aflição que a gente viu. Então, são duas partes, um relato fiel, quase jornalístico, mas não com tanta competência, né? E aí a gente aprende a valorizar o trabalho de vocês, né? Que é de checagem de informações, de entrevista, de sensibilidade para aquilo que as pessoas estão dizendo sobre o seu sofrimento, e aí faz toda a diferença olhar nos olhos, né, dessas vítimas da violência. E uma segunda parte que é tentar, com medidas práticas, enfrentar esses problemas, né? E aí um plano de ação governamental, né? Muita coisa já é feita, a gente não está descobrindo a roda, né? Mas eu acho que a originalidade desse relatório é colocar tudo isso junto de uma forma organizada, né? O relatório é multifocal, ele faz recomendações para as empresas, faz recomendações para o governo estadual, para o governo federal, né? De uma forma mais sistemática e coesa, né? Eu acho que colocar tudo isso junto de uma forma orgânica, que é a grande originalidade desse relatório. Lendo um pouco do relatório, o que me impactou foi, claro que muito já se sabia, mesmo estando de longe, mas como o senhor coloca, indo em loco, estando frente a frente com essas pessoas, há outro parâmetro, né? Se observa de outra maneira o que de fato está se passando por lá, e o que me impactou foi essa observação de uma verdadeira ausência do Estado e quase um Estado paralelo funcionando ali, e de que os pistoleiros que eram contratados para realizar, digamos, a violência contra os povos tradicionais, contra os pequenos agricultores, agora são parceiros do agronegócio. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso, sobre essa mudança de relação do que eram os pistoleiros agora com esses lugares de tomadas de terra, de domínio e poder das terras. Ana, o que a gente percebeu claramente é que quando o Estado se retrai, né, e não aplica a lei com justiça, né, ou, por exemplo, quando os processos não terminam, quando as investigações não colhem provas, né, um poder paralelo avança, né?
E isso sempre em prejuízo das pessoas mais fracas, né? Que aí tem de conviver com essa lei do silêncio, eles não podem testemunhar, com essa lei da bala, né? Então, a ausência do Estado sacrifica as pessoas que tentam viver com alguma dignidade, mas não conseguem porque mal dormem direito, né? E é uma coisa que a gente percebeu com clareza, é que essa violência sempre existiu, né? O sudeste do Pará tem um histórico de violência, a gente lembra do caso da Irmã Dorothy, do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Chacinas que já ocorreram, muitos casos que não são tão conhecidos, né? Massacre na fazenda em Pau d'Arco, né? Que aconteceu em 2017, depois, alguns anos depois, testemunha foi assassinada, né? O advogado vive ameaçado, né? Então, enquanto a gente estava lá, no domingo de Páscoa anterior tinha morrido uma pessoa. Enquanto a comissão escrevia o relatório depois da viagem, a gente recebeu a notícia de que um líder indígena tinha sofrido um atentado e estava no hospital. Quer dizer, para quem trabalha nisso, está escrevendo aquilo e lembrando daquelas coisas, vê que elas continuam a acontecer e que elas estão acontecendo enquanto você está trabalhando ali, né? É muito impactante. E o que a gente nota é uma mudança de grau, né? Essa violência sempre existiu, mas houve uma degradação. Então, aqueles pistoleiros hoje defendem interesses próprios e não só agem amando de alguém, né? Como costumeiramente. Então, estão muito associados a essa criminalidade contra as terras indígenas, a extração ilegal de madeira, o garimpo ilegal vem com uma violência, né? Então tem uma situação numa comunidade em que moradores são visitados por caminhonetes, né, com pessoas encapuzadas, armadas e fuzis, né? E estão lá amando do garimpo. Então o garimpo atrai, né? O garimpo ilegal atrai esse tipo de criminalidade violenta, né? Então, e eles começam a defender os seus próprios interesses, né? Eles têm agora, então, uma base econômica com essa atividade ilegal de extração de madeira, de grilagem de terras públicas, de garimpo ilegal, e passam até exercer um poder político, né? Então a gente vê essa mudança, essa degradação, essa degeneração da violência. Então, a ponto da comissão ouvir, colher muitos relatos com indícios de funcionamento de milícias rurais, né? Então, assim, essa piora é um grau novo na questão da violência no sul do Pará. Então, isso em algum momento, e a gente espera que seja agora, esse ciclo de violência que se repete e que se agrava e que piorou muito nos últimos anos, que ele se encerre, né? Porque esse não pode ser o futuro de um Estado tão importante como é o Estado do Pará, né? Que, como a gente explicou naquela outra visita, tem a possibilidade de sediar a Conferência Mundial do Clima, né, em 2 anos, né? E para onde todo mundo vai estar olhando, né? Então, eles têm que superar esse problema ambiental, dessa criminalidade associada ao garimpo, à extração de madeira, ao abuso dos povos originários, né? E se transformar. Eu acho que esse é o momento e o trabalho da comissão tenta apontar um caminho esperançoso para isso, né? Com a ajuda, sempre muito importante ressaltar, de entidades que atuam na linha de frente, né? E que estão juntas do povo naquele dia a dia de violência, né? Então, assim, o trabalho da CPT, por exemplo, nessa região de Marabá, é impressionante. A gente conheceu o advogado que nos ajudou muito em terra, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? Então, Doutor Badim, e quando vocês voltam e produzem esse documento, ele é entregue para outras esferas governamentais, não só governamentais, Ministro da Justiça, Governo Federal, Ministérios Públicos nas suas demais esferas, autoridades, governadores estaduais, enfim, o documento, uma vez todo traçado,
documentado? Você tem mecanismos de depois, como você aponta, como está documentado, para cobrar mais eficiência em caso, né, de não cumprimento de alguma deficiência que não seja sanada pelas autoridades. Mas a minha pergunta para o senhor agora, a partir desse documento, aponta várias questões aí, entregou-se para as autoridades, ponto. A partir daí, como é que a Comissão Arnes trabalha depois da entrega deste documento, este relatório, doutor Badim? O Ministério de Justiça e Segurança Pública e o governo do Estado do Pará, eles têm os meios e as ferramentas, né, para lidar com essa situação. Né? E a sociedade civil, agora com esse mapa, com esse roteiro, tem que acompanhar e cobrar, assim como a imprensa, né? Mas nesse sentido a gente viu a disposição do ministro Flávio Dino, por exemplo, o governador Helder também deu uma entrevista com muita disposição de escutar essas recomendações e agir, claro que a critério, né, técnico, a execução é sempre dos órgãos, mas de agir para enfrentar. Né? Então acho que é trabalho da sociedade local, da imprensa. A comissão continua acompanhando isso, a comissão volta a Belém para conversar com aquelas autoridades que nos receberam, para que esse trabalho se complete. Né? Então ainda falta um retorno a Belém, né? E o ministro Flávio Dino, inclusive, disse que em alguns meses vem a São Paulo para prestar contas dos resultados dessas recomendações, né? Porque todas essas autoridades, as sérias, ficaram muito preocupadas, né? Elas conhecem a realidade, nós colocamos uma lupa sobre essa situação e então elas agora é o momento de ação do Estado, né? A comissão volta a Belém e vai conversar de novo com a sociedade. Pois não. Pois não. Inclusive, trata de casos específicos, como, por exemplo, a chacina da família de Josué Gomes, né, que aconteceu um pouco antes da visita, de fato, dessa peregrinação que a Comissão Arnes fez. E isso tem uma relação intrínseca, assim, muito próxima com uma recomendação sobre a defesa, um programa de defesa dos defensores dos direitos humanos e indígenas na região, né? Porque, de fato, se esse programa estivesse ativo, nós não teríamos essa ocorrência dessa chacina dessa família do Josué. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco desse caso do Josué e também um pouco desse pedido, dessa reinstalação desse programa tão importante para as pessoas que atuam ali na região, como o senhor já bem colocou, por exemplo, da CPT, também que são sempre ameaçados, né? Ana, esse é um dos casos mais chocantes, né? Porque morreu uma família inteira, né? de pessoas que defendiam o meio ambiente numa área que era reivindicada por outras pessoas, né? Eles mataram o pai, a mãe, a filha. E um ano depois, a gente ainda não tem um resultado efetivo da conclusão dessa investigação. Então, eu acho que a gente volta a chamar a atenção sobre o caso e pede providências de investigação, né, e de justa aplicação da lei mais efetivas. Né? Então, essa chacina comoveu o mundo. Né? E nessa viagem nós encontramos, inclusive, pessoas em situação de grande desespero, né? Porque algumas são atendidas por esse programa de proteção a defensores de direitos, mas esse programa foi desmontado nos últimos anos. Então, as pessoas se sentem vulneráveis, expostas, né? Às vezes elas se sentem presas, quando as pessoas que deviam estar presas estão soltas, né? Então, o programa precisa de uma completa reformulação. E, nesse sentido, a gente relatou esse estado de coisas para o ministro Silvio Almeida, que recebeu com grande preocupação essas notícias, né? Mas sentimos também da parte do Ministério um empenho em analisar com muito cuidado todas aquelas recomendações, porque o relatório propõe uma reestruturação completa desse programa de defensores que poderia ter evitado, né,
algumas situações, né? Então, a gente apresenta uma série de sugestões para reformular esse programa. E uma delas, muito importante, é o atendimento psicológico, né, para essas pessoas que sofrem a violência física, né? O que a gente viu foi realmente muito, muito impressionante. E por isso que eu digo que esse trabalho é um trabalho bonito, porque ele faz um ciclo completo nessa defesa dos direitos humanos, né? Então, a comissão foi a campo, ela colheu os depoimentos, ela ouviu muitas pessoas, ouviu diferentes pessoas, ela olhou nos olhos dessas pessoas que vivem essa situação de insegurança, de angústia, de medo, né? Que agradecem todo dia porque acordaram vivas mais um dia, que ouvem tiroteios à noite, que são defrontadas com a sua própria cova cavada no quintal, né? Então, situações horríveis, né? Mas a gente teve oportunidade também de ecoar essas vozes, né? E a gente escutou com muita atenção, com muita sensibilidade, prestou solidariedade a essas vítimas, mas levou isso adiante, né? Então, em relação ao programa de defesa dos direitos humanos, o ministro Silvio Almeida nos recebeu muito bem e ouviu com muito cuidado todas essas sugestões de melhoria de uma política pública importante. Então, a gente conversou com o povo, foi às autoridades em Belém, agora o governo federal falou com o ministro Flávio Dino, falou com a ministra Rosa Weber, o Poder Judiciário tem um papel importante, aí falou com o ministro Silvio Almeida, entre outras autoridades, né? E a gente volta ao Pará e a campo, né, para continuar acompanhando. Então tem um ciclo completo, né, de trabalho em relação Doutor a esse Badim, a visita que vocês fizeram, essa visita recente ao Pará, remete aos últimos 6 anos do governo passado na esfera federal, que foram vários ataques, assassinatos, tragédias, e que ao longo do túnel você não viu esperança. A minha pergunta é, para além de ouvir essas pessoas vítimas de violência, também traz um pouco mais de alento no coração saber que documenta isso, indica e que de fato providências possam ser vindas tomadas? Eu acho que o Estado, se agir de boa fé, e não incentivar, por exemplo, que a população se arme de forma desregrada, né? Então, por que hoje os pistoleiros aparecem de máscaras, né? Tem fotos impressionantes sobre isso, né? Pessoas mascaradas, armadas. A gente desconfia quando o policial não se identifica, né? Ou tem que se disfarçar para cometer violência. Isso é resultado de uma política, né? Que incentiva esse tipo de violência, né? É uma política que valoriza a morte, né? E não a vida, né? Então, como eu disse, o Estado não se retrai também à toa, né? É para que essas atividades ilegais predem o meio ambiente, oprimam as comunidades tradicionais, né? Agora, embora essa situação seja antiga e tenha piorado muito nesses últimos anos, né? Com a inação, a retração do INCRA, do ITERPA, né? Dos órgãos de segurança, que às vezes incentivam esse armamento privado, né? Então, a situação piorou muito, se degradou muito, mas a gente não pode acreditar que esse é o futuro, né? Que é para esse caminho que rume a história, né? Que o Estado esteja condenado à eterna repetição dessa mesma tragédia, né? Que aquelas pessoas não vão continuar se sentindo esquecidas, abandonadas, né? Então, eu acho que esse não pode ser o caminho do futuro e a gente tem que olhar com esperança a possibilidade de, agindo seriamente, retomar a presença do INCRA nessas áreas, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Segurança Pública, mas aí em favor da vida, né? Não da morte, da defesa das comunidades originárias, né? A gente tem que acreditar que o futuro não é esse. Então, assim, a gente termina o trabalho com muita esperança. Inclusive, a capa do relatório mostra um agricultor que vive num terreno pacificado, né? Aquilo seria um ideal, né? A pessoa que migrou do Maranhão para o Pará buscando melhores condições e relatou que no terreno dele, como já resolveram a questão de limite, né? Tinha no começo uns pistoleiros, mas depois eles saíram porque essa questão se definiu da terra, né? De uma forma justa. Então, ele relata que planta hoje
né, que conserva uma parte da floresta, né, na área em que ele trabalha, né? Então, assim, a gente tem exemplos de esperança, de que isso possa melhorar. Agora a gente está nas mãos das autoridades responsáveis, se agirem corretamente. Eu tenho muita esperança. A gente entregou uma lista de pessoas ameaçadas, juradas de morte, né? E aí, quando falava, dizia: espero que aqui não tenha nessa lista o nome de nenhuma irmã Dorothy, né? Então, a gente precisa acreditar, se agirem corretamente, com boa fé, no sentido da vida, essa situação vai mudar e o Estado do Pará vai brilhar como deve, como tem todos os recursos físicos e humanos para isso na COP30. Agora, de fato, essa situação da violência no campo não é uma exclusividade do sul e do sudeste do Pará. Gostaria de ouvi-lo sobre se há uma expectativa de que o Estado e de que as autoridades atuem também em outra região a partir desse relatório que fala sobre uma região específica, mas que isso seja levado em consideração também para outras áreas que a gente sabe, por exemplo, a terra Yanomami, a gente viu o que acontecia e era negligenciado, mas se de fato há essa expectativa da Comissão Arnes de que isso vire uma recomendação não só para o sul e sudeste do Pará, mas para todos os lugares que sofrem com essa mazela da violência no campo e essas milícias e essa situação toda que tem lá. Eu acho que nesse caso, Ana, existe realmente um aprendizado, né, de como o Estado deve voltar a funcionar, né? Então, a gente não propõe resolver todos esses problemas com mais excesso de violência, né? Então, a gente sempre fala, o que é preciso é justiça, né? É uma aplicação da lei de forma justa e responsável, né? A gente falou isso, inclusive, para a ministra Rosa, né? Existem juízes ameaçados nessa região, né? Então, daí o título do relatório, né? Sem justiça, não se pacifica, né? E não é só uma questão de polícia, né? Esse problema fundiário é maior, envolve uma presença do INCRA, do Instituto de Terras do Pará, mas é um problema mais complexo. Por isso é que o relatório é multifocal, né? Ele trata a política pública de uma forma mais ampla, né? A gente não aposta todas as fichas só na repressão penal, né? Mas sim na aplicação justa da lei em conjunto com uma série de outras medidas, né? Então, esse caso, modelo de segurança pública, pode ser replicado. A gente já vê que no caso dos Yanomami já existe uma postura diferente do Estado no tratamento disso, né? Então, percebeu grande sensibilidade do ministro Flávio Dino, que é quem tem a caixa de ferramenta para atuar nas questões de segurança pública, inclusive em coordenação e apoio aos estados, uma disposição de uma postura diferente, né? Então, a Polícia Rodoviária, a gente teve a oportunidade de agradecer pessoalmente ao diretor-geral, é uma mudança de postura, né? A polícia cumpre a sua função, né, de proteger vida, né, e não de asfixiar pessoas no porta-mala de uma viatura, né? Isso eu acho que simboliza toda uma mudança de espírito, né? Então, os órgãos de segurança atuando para proteger de novo as vidas, com rigor, dentro da lei e sem excesso de violência. Isso acho que pode ser difundido para outras áreas com problemas desse tipo, e não são poucas no Brasil em que a Constituição, né, não funciona bem, né? Então, acho sim que, pelo que a gente ouviu de todas as autoridades, que pode existir uma nova postura, né, de justiça que leve à pacificação dessa violência e não a mais violência, né? Então, a gente não precisa de mais gente encapuzada e armada até os dentes com fuzil, né? Isso é a lei do mais forte, isso é brutalidade, né? E realizar, no fundo, né, um sonho que acho que é de todo brasileiro, de todas as pessoas que a gente ouviu, de viver uma vida justa, uma vida digna, né, de ter o seu direito humano fundamental, e ali a gente entende por que ele é tão fundamental e por que ele humaniza, né, de viver com dignidade e segurança, né? Então, esse enfoque do direito humano à segurança, né? Mas é claro que aí é uma segurança entendida de outra forma,
né, que não é excesso de violência, que não é abuso de poder, né? É um direito a uma vida pacífica, a uma vida digna, a uma vida segura, a uma vida dentro da lei, né? E que as pessoas não precisem acordar de manhã e rezar e agradecer porque estão vivas, né? Porque não teve um tiroteio que acordou no meio da noite, né? Muito bem lembrado. Perfeito. Perfeito. Então é um direito fundamental que a segurança, né? que a gente Exatamente. busca efetivar. Com esperança. As instituições funcionando de fato para a população, né? Dentro Conversamos da com o lei Luiz. Desculpa. Não, pode Conclui, finalizar, por favor. É isso, e funcionando em favor da maioria da população, dentro da lei, para garantir a sua segurança e não aumentar os seus medos, os seus terrores, né? Então, eu acho que a gente sente uma reorientação, né, para institucionalizar a ação do Estado. Perfeito. Então, Maravilha. Conversamos com Luiz Armando Badim, que é advogado e membro da Comissão Arnes, que foi responsável em realizar esta peregrinação pelo sul e sudeste do Pará e, em definitivo, o relatório que foi entregue às autoridades. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ana, Cosmo, muito obrigado. É realmente um prazer e uma felicidade poder falar aqui na TVT. Perfeito. Até a próxima, doutor Badim. Até a próxima. Abraço. Obrigado, viu?